Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Rafael De Lázaro, estamos aqui no Clube do Direito. Fui gentilmente convidado para bater um papo com vocês a respeito de temáticas de absoluta importância para o cenário jurídico brasileiro contemporâneo. Eu gostaria de trabalhar com vocês aqui nessa nossa palestra a respeito do estado de coisas inconstitucional, o Instituto do Estado de Coisas Inconstitucional. Deixa eu colocar aqui na lousa para que você tenha o controle a respeito da temática do que nós vamos trabalhar nessa aula de hoje. Antes, permita-me uma pequena apresentação. Como eu já disse, sou o professor Rafael De Lázaro, pós-doutor em Democracia e Direitos Humanos pelo Centro de Direitos Humanos da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, de Portugal, doutor em Direito Constitucional pela PUC de São Paulo, professor de cursos preparatórios para concursos e exame de ordem dos advogados do Brasil, bem como professor de graduação, mestrado, pós-graduação lato sensu, obviamente, e doutorado. Tudo bem? Também gostaria de mostrar a vocês livros dos quais eu sou autor. Tenho alguns livros, né? E gostaria de mostrar os dois principais livros que eu escrevo. Olha, eu sou atuante nas áreas de direito constitucional e direitos humanos. E exatamente por isso, gostaria de mostrar para vocês o meu manual de Direito Constitucional pela editora De Plástico, que está na segunda edição. Olha aqui, Manual de Direito Constitucional pela editora De Plástico. E vou mostrar também o meu Manual de Direitos Humanos pela editora Juspodium. Está na quarta edição, volume único. Esse Manual de Direitos Humanos eu tive o prazer de escrever com a minha querida amiga Bruna Pinotti Garcia. Ok, pessoal? Manual de Direitos Humanos pela editora Juspodium. Olha aqui, vou mostrar para vocês. Portanto, o Manual de Direito Constitucional, mais de 1000 páginas, e o Manual de Direitos Humanos, cerca de 1000 páginas, aí as duas das disciplinas nas quais eu atuo academicamente. Deixa eu colocar aqui. Bom, sem mais delongas, vamos lá, vamos bater um papo a respeito desse tal de estado de coisas inconstitucional. A primeira pergunta que você pode fazer para mim é a seguinte: Rafael, mas o que vem a ser esse estado de coisas inconstitucional? Pois bem, olha, quando você estuda inconstitucionalidades, você aprende que elas incidem, você sempre estudou dessa maneira, que elas incidem sobre leis e atos normativos. Portanto, um alto grau de abstração. Eu quero que essa lei seja declarada constitucional. Eu quero que essa lei seja declarada inconstitucional. Eu quero que essa inexistência de uma regulamentação infraconstitucional seja declarada uma omissão inconstitucional. Quando nós tratamos a respeito da doutrina do estado de coisas inconstitucional, nós saímos do plano das inconstitucionalidades de leis e atos normativos e começamos a falar sobre inconstitucionalidades estruturais. Olha que coisa interessante, você não mais vai olhar para uma lei, para o plano abstrato, você vai olhar para o plano estrutural. Existe uma estrutura, existe uma coisa, e aquela coisa, naquele conjunto de coisas, existem tantas coisas equivocadas que você vai falar, olha, tudo que tem aí, toda essa estrutura é uma estrutura inconstitucional. De antemão, já vou adiantando, portanto, a vocês, o Supremo Tribunal Federal, na ADPF número 347, medida cautelar, falou a respeito da inconstitucionalidade estrutural do sistema prisional brasileiro. Tá? É óbvio que nós vamos desenvolver melhor essa ideia ao longo desse nosso bate-papo. Tudo bem, pessoal? Então, quando você olha para o sistema prisional brasileiro, a estrutura penitenciária brasileira, você vai falar o seguinte, olha, existe tanta coisa errada nessa estrutura penitenciária, que essa estrutura penitenciária é um dito estado de coisas inconstitucional. Portanto, o estado de coisas inconstitucional atinge estruturas e não apenas, não mais leis e atos normativos, conforme a gente costuma estudar por tradição a disciplina, a doutrina do controle de constitucionalidade. Tudo bem, pessoal? Olha só, eu desenvolvi a nossa aula por partes, ok? Eu vou tentar fazer de uma forma bastante metodológica essa nossa aula, para a gente desenvolver bem a nossa ideia. Essa primeira parte gostaria de introduzir com vocês a respeito de considerações gerais, ok? Já vimos que o estado de coisa inconstitucional atinge estruturas. É a primeira questão dessa nossa parte sobre considerações gerais, ok?
Olha, outra informação que eu gostaria que você tivesse aí é que a tese do ECI, tá? A gente vai se referir ao estado de coisa inconstitucional como ECI, estado de coisa inconstitucional é a sigla, né, que ele vem sendo comumente mencionado na doutrina e na jurisprudência brasileira. A tese do ECI chegou no Brasil em 2015, quando o Supremo, na ADPF número 347, medida cautelar do Distrito Federal, a questão foi apreciada apenas em sede cautelar, que fique bem claro, tá bom? Pelo menos na data que a gente está gravando esse bate-papo aqui, ok, pessoal? Mas já há muito de inovador nessa medida cautelar, já há muito conteúdo sobre o qual nós vamos, inclusive, nos debruçar em dado momento da nossa aula, a relatoria desse julgado, dessa ADPF, relatoria do ministro Marco Aurélio, ok? Reconheceu a inconstitucionalidade estrutural do sistema prisional brasileiro, ok, pessoal? Ó, mais uma informação ainda nessa parte de considerações gerais, foi uma ADPF, uma arguição por descumprimento de preceito fundamental, portanto, uma ação de controle de constitucionalidade, foi uma ADPF manejada por um partido político, o PSOL, Partido Socialismo e Liberdade, com tese encampada principalmente pelo professor Daniel Sarmento, e que pegou emprestado um conceito forjado na Corte Constitucional colombiana. E aqui nós temos uma outra informação. Olha que interessante. Vem comigo, presta atenção nesse dado. O estado de coisas inconstitucional é um conceito não criado originariamente no ordenamento jurídico brasileiro. Nós estamos pegando essa tese da Corte Constitucional colombiana. Então ele surgiu na Colômbia através da Corte Constitucional. Que fique bem claro que lá também se declarou a inconstitucionalidade estrutural do sistema prisional colombiano. Mas não apenas no sistema prisional. Nós temos mais casos nos quais houve o reconhecimento do ECI, também lá na Colômbia. E, obviamente, a gente vai fazer algumas menções aqui no nosso bate-papo. Tudo bem? Mas o Supremo Tribunal Federal pega o conceito emprestado, na verdade, o proponente da DPF e o STF, por consequência, pega o conceito emprestado lá da Corte Constitucional colombiana. Ok, pessoal? Pois bem, e qual foi esse julgado paradigmático oriundo da Corte Constitucional colombiana? Eu estou falando da sentença de tutela número 153 de 98. Sentença de tutela número 153 de 1998, ok? Que após exemplos das penitenciárias de Medellín e Bogotá, na Colômbia, estou falando, portanto, do julgado lá da Corte Constitucional colombiana, após exemplos das penitenciárias de Medellín e Bogotá, se reconheceu o sistema prisional colombiano um todo inconstitucional, ok? Uma inconstitucionalidade estrutural e não uma inconstitucionalidade que incide sobre leis e atos normativos conforme a gente está acostumado a estudar. Fica ligado com esse dado, com essa informação que eu estou trazendo para vocês, ok? Após essa decisão, na sentença de tutela número 153 de 98, a CCC, a Corte Constitucional colombiana, determinou 3 coisas, tá bom? 3 coisas, a gente está desenvolvendo aí metodologicamente. Primeiro, elaboração de plano de construção e reparação das unidades carcerárias. Elaboração de plano de construção e reparação das unidades carcerárias. Segunda coisa, que o governo nacional providenciasse os recursos orçamentários necessários. Já presta atenção nesse dado. Recursos orçamentários. Nós vamos ter que encarar, em dado momento desse nosso bate-papo, a questão orçamentária propriamente dita. Né? Bom, se há um estado de coisa inconstitucional, você tem que promover uma migração de um estado de coisa inconstitucional para um estado de coisas constitucional, óbvio, e isso demanda investimentos, e investimentos pressupõem orçamento. Tá? Essa foi a primeira. Segunda coisa que a Corte Constitucional colombiana se debruçou, que o governo nacional providenciasse os recursos orçamentários necessários. Né? E a terceira questão, que o presidente da República adotasse medidas necessárias para assegurar o respeito aos direitos humanos nos presídios do país. Que o presidente da República adotasse medidas necessárias para assegurar o respeito aos direitos humanos nos presídios do país. Ok, pessoal? Então, com isso, nós encerramos a nossa primeira parte, a parte das considerações introdutórias a respeito do estado de coisas inconstitucional. Falei para vocês que o estado de coisas inconstitucional